Olá, eu sou o professor Johnny Barbosa e a nossa aula de hoje é sobre o presente do indicativo. Mas antes de falarmos sobre o presente, nós faremos uma rápida revisão sobre o que é verbo, sua formação, as conjugações, os modos verbais e os tempos verbais e as suas divisões. Já aprendemos na primeira aula que o verbo é uma palavra variável que expressa ação, estado, fenômeno da natureza, ocorrência e desejo. E que ele é formado também, né, por três elementos: o radical ou a raiz, a vogal temática e a desinência, que pode ser modo temporal e de número pessoal. Para demonstrarmos isso, nós vamos analisar os verbos estudaram, queremos e partirão. Ao analisarmos o verbo estudaram, nós veremos que o radical desse verbo é stud. A vogal temática é o A, e no final do verbo nós temos a desinência ram. Já o radical do verbo queremos é o quer. A vogal temática, o E, e a desinência mos. Em partirão, o radical é part, o I é a vogal temática, e no final nós temos a desinência rão. Estudar, né, termina em ar, por isso pertence à primeira conjugação. Querer termina em er, por isso pertence à segunda conjugação. E o verbo partir termina em ir, assim ele pertence à terceira conjugação. Bom, o verbo é a classe gramatical que tem o maior número de flexões na língua portuguesa. E ele varia em pessoa, número, modo e tempo. Tem outras variações, mas agora nós vamos focar nessas. Nós sabemos que existem três modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O verbo no modo indicativo transmite uma ação certa, que é real. Por exemplo, ela estuda todos os dias. No modo subjuntivo, o verbo transmite uma ação incerta. Por exemplo, tomara que ela estude. E no modo imperativo, o verbo transmite uma ordem, um pedido ou um conselho. Por exemplo, estude, por favor. Hoje nós estudaremos o modo indicativo e como nós acabamos de ver, o verbo no indicativo expressa um fato real, um fato verdadeiro. No modo indicativo, nós temos três tempos verbais naturais: o presente, o pretérito e o futuro. O presente do indicativo indica uma ação que acontece agora, no momento da fala. O pretérito indica uma ação que aconteceu no passado. E o futuro indica algo que ainda acontecerá. Os tempos verbais podem ser simples ou compostos. Os tempos verbais simples são formados por uma forma verbal, ou seja, por um verbo. E os tempos verbais compostos são formados por dois verbos. Por exemplo, em ele estudará, nós temos um verbo que foi usado no futuro, estudará. Já em quando você chegar, ela terá estudado, nós temos o verbo ter e o verbo estudar no particípio. Assim, os verbos ter estudado formam um tempo verbal composto. Agora vejamos as subdivisões dos tempos simples do modo indicativo. O presente não tem subdivisão. Já o pretérito se subdivide em perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E o futuro se subdivide em futuro do presente e do pretérito. Depois dessa revisão rápida sobre o modo e as subdivisões, né, do pretérito e do futuro,
Vejamos agora o presente do indicativo. O presente do indicativo indica uma ação que acontece agora, no momento da fala, e ele também indica hábitos e fatos. Por exemplo, eu preciso de você. Quando? Agora, no momento que eu falo. O hábito é algo que se repete regularmente. Por exemplo, eu estudo todos os dias. E o fato é uma verdade. Por exemplo, a água ferve a 100 graus Celsius. Vejamos agora como funciona a conjugação dos verbos regulares no presente do indicativo, lembrando que o radical dos verbos regulares não mudam. Como podemos ver na tabela, o radical dos verbos cantar, correr e partir não mudam quando eles são conjugados. Percebam também que os verbos regulares são conjugados de acordo com a sua terminação. Os verbos que terminam em ar são os de primeira conjugação. Os verbos terminados em er são os de segunda conjugação e os verbos terminados em ir de terceira conjugação. É importante saber isso porque os verbos regulares sempre manterão as suas raízes e, quando conjugados, receberão as terminações da conjugação a qual eles pertencem, ou seja, as desinências. Por exemplo, o verbo amar termina em ar, ele pertence à primeira conjugação, assim como cantar. Então, quando ele é conjugado no presente, ele recebe as terminações o, as, a, amos, ais e am, assim como cantar recebeu. Dessa forma, quando nós conjugamos o verbo amar no presente, nós dizemos eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Já vender, assim como correr, termina em er. Portanto, ele é um verbo de segunda conjugação. Quando ele é conjugado no presente do indicativo, ele recebe as desinências da segunda conjugação. Assim, nós dizemos eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendeis e eles vendem. Da mesma forma que correr, eu corro, tu corres, ele corre. Nós corremos, vós correis e eles correm. O verbo recebe as mesmas terminações. E o mesmo acontece com partir, subir e fugir, verbos da terceira conjugação. Portanto, como nós vimos, os verbos regulares mantêm, né, eles são chamados assim porque eles mantêm uma regularidade. Eles mantêm o radical e mantêm as desinências. E, para terminarmos a aula de hoje, vejamos dois exemplos de verbos irregulares. Nós vimos que o verbo é regular porque ele mantém regularidades, ou seja, o radical e as desinências. Já os verbos irregulares não mantêm essas regularidades. Eles podem mudar, né, o radical ou as desinências. Por exemplo, os verbos dizer e estar. Vamos conjugar esses verbos na primeira pessoa do singular no presente. O verbo dizer tem o radical alterado. O radical de diz passa a ser dig. E o verbo estar tem o final alterado. De R passa para ou. E é isso. Por hoje, nós terminamos aqui a nossa aula e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!